de inflamação. Como que a inflamação ocorre no seu corpo? Como existe esse processo inflamatório e como ele pode afetar você, mulher, verdadeiramente a ter dores, dores crônicas, dores fortes, dores nas articulações, dores em relação à cólica, tá bom? Então tem muito processo inflamatório hoje que nós vamos estudar e que você vai entender, tá? Como o processo de equilíbrio, ok? Vai ocorrer para que você consiga desinflamar o seu corpo através de uma alimentação saudável. Eu coloquei aqui uma série de informações, eu vou precisar seguir porque são muitas informações mesmo. Primeiro vamos entender, beleza, que o sistema imunológico, né, ele tem uma resposta natural do seu corpo, que vai o quê? Desinflamar o seu corpo. E nós entendemos que o nosso corpo está o quê? Nos protegendo. Então, como o nosso corpo ele protege contra inflamações, quando nós temos dores, nós entendemos que o nosso organismo está inflamado. E olha que interessante, quando nós estamos com algum problema autoimune, por vezes ele não vai produzir mais dor. Nossa, meu corpo, eu, por exemplo, tenho artrite reumatoide. O meu corpo começa a produzir muita prostaglandina. Pró-inflamatória, ou seja, mais inflamatória, porque nós temos alguns tipos de prostaglandina que você vai entender. E ele começa a produzir e eu começo a sentir muita dor. Porque ele tem uma mensagenzinha errada, é aquilo que nós falamos que o corpo acaba atacando o próprio corpo. E nós conseguimos, tá bom, mudar esse cenário através do que nós chamamos de um estilo de vida anti-inflamatório, de uma dieta anti-inflamatória. Então, hábitos mesmo que a gente coloca no nosso dia a dia. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas questões de reparação, onde o seu corpo, ele está querendo te proteger. Só que você vai ter que mudar a sua conduta alimentar e o seu estilo de vida, porque você tem que colocar assim uma outra mensagem. Peraí, se ele está produzindo mais, que nós chamamos pró-inflamatório, mais prostaglandina pró-inflamatória, significa que eu estou, né, com muita inflamação no meu corpo, porque ele está desregulado. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que aumentar os alimentos anti-inflamatórios. E é isso que a gente vai estar falando hoje. Eu, por exemplo, tô aqui tomando meu chá e tem no meu chazinho isso aqui, gente, cravo da Índia, que é um dos processos que eu vou te explicar hoje em relação a como ele é super anti-inflamatório, ou seja, menos inflamatório, tá bom? Menos prostaglandina. Nós vamos aqui conversando um pouquinho sobre isso, porque é um assunto que eu acho que vale a pena você parar uns minutinhos aí e entender como funciona, tá? Porque essa aula que eu preparei hoje pra nós, verdadeiramente mudou minha vida. Foi a partir daí que eu comecei a entender como que eu tinha que me comportar para sentir menos dor através da alimentação. Depois que eu entendi o efeito da cascata da prostaglandina, tá bom? Ok, então nós temos uma homeostase. A homeostase é o equilíbrio do seu corpo, é um equilíbrio. Quando existe um desequilíbrio, ele vai começar a ter reações. E o que faz com que desencadeie essas reações? Lesões físicas, então, por exemplo, queimadura, você bateu o dedão, bateu na porta, ficou inchado, está o quê? Inflamado. E a inflamação causa o quê? Dor, porque tem uma resposta inflamatória avisando o seu corpo, ó, aqui tá doente, nós temos que desinflamar. Então eu coloquei aqui para nós, cicatrização, reparação de tecidos, cortes, queimadura, lesões físicas. Não é o nosso caso aqui, beleza? Microbianas, bactérias, fungos, vírus também inflamam, ok? Pensando numa H. pylori, né, em relação à bactéria. Produtos químicos e tóxicos. Às vezes você tem alguma toxicidade em relação a algum produto químico. Ou às vezes não só o produto químico, pode ser um produto natural também. Mas o produto químico, ele provoca essa reação também inflamatória, tá? Chegou um ponto que eu quero falar. Doenças autoimunes. Onde erroneamente... Olá, Lucimeire! Onde erroneamente o seu corpo... ele vai começar a mandar uma respostinha assim, aqui tem que melhorar, está inflamado, só que não tá. E para ele mandar essa resposta, ele fica o quê? Com dor, incha, porque ele quer avisar que ali precisa ser restaurado. Então, por exemplo, você tá com artrite reumatoide, ou artrite, bem, está inflamado aqui, beleza? Está inflamado. Você fala, eu não bati, eu não machuquei,
Eu tô cuidando. E aí, olha, começa a inchar. A Carmelita também tá aqui, boa tarde. Começa a inchar, começa a inchar. Você fala o seguinte, não, peraí, eu não fiz nada. E aí você vai lá no médico e descobre que tem uma artrite reumatoide, né? Alguma doença que está afetando as suas articulações, lúpus. E aí você entende que o seu corpo começou a mandar uma resposta inflamatória. Olha, tá inflamado, só que não tá. Isso é uma resposta errônea que ele dá. É um problema que começa a ter aí, que nós chamamos de autoimune, tá bom? Também tem de próprias dores crônicas, vocês vão ver aqui que pode ocorrer, não só autoimune, ok? Em relação a alergênicos também, ou seja, uma pessoa começa a ser muito alérgica, né? Então começa a ter uma inflamação também exagerada. Por exemplo, o meu filho tem uma rinite terrível. Qualquer coisa ele começa, cheiro forte, perfume, às vezes, sabe, logicamente carro, poluição do carro, ele começa a ter assim uma crise muito forte. Então começou a produzir demais prostaglandina. É uma resposta. O estresse, tá? Então, aqui entra a alimentação, tá bom? Aqui entra a alimentação errada, causados pelo desequilíbrio de radicais livres e a capacidade de neutralizar. Então, assim, eu tô comendo muito mal, muito mal, e meu corpo começa a produzir muito radical livre, que são toxinas. E aí eu começo a ficar inflamada, ó, o intestino. Pensa no intestino. Porque eu tô comendo muito o quê? Mal. E aí o meu corpo não consegue combater aquilo. Então eu começo a ter alimentos tá? Inflamatórios. Existe compostos, ok? Compostos bioquímicos aí que o nosso corpo começa a produzir. Então, por exemplo, ácidos graxos, tá bom? Ou metabólicos secundários, como os flavonoides. Mas eu vou falar aqui do ácido, ok? Que é um ácido graxo poliinsaturado, que é o ômega 6, também conhecido como ácido araquidônico, mas não é esse o nome que eu queria dar. Na realidade, ele acaba produzindo um excesso de ômega 3, tá? O ácido araquidônico, ele começa a produzir um excesso de ômega 3. Nós precisamos? É claro que sim, mas não em excesso. Então, presta atenção. Aí que eu entendi o que eu tava errando. É nesse momentinho aqui, tá? Ele é ácido araquidônico é um ácido graxo importante que também produz o ômega 6. Ele não produz o ômega 3, mas ele produz o ômega 6. E que nós precisamos para o nosso corpo. E nós temos mais fatores inflamatórios no ômega 6, tá bom? No ácido araquidônico. Ou seja, nosso corpo precisa disso, porque ele vai entender quando está inflamado. Você não poderia ter uma vida só meios anti-inflamatórios. Você precisa ter meios inflamatórios para que quando existir uma inflamação, o seu corpo saiba se proteger dela. O problema é quando é demais essa informação, tá bom? Então, esse ácido araquidônico, ele vai produzir enzimas. Lembra que a gente fala de enzimas? Eu falo muito de enzimas digestivas. Mas existem enzimas que não são enzimas digestivas, mas que estão extremamente importantes, ligadas em todo o nosso corpo, tá bom? Para processos metabólicos. Ele vai produzir principalmente o processo enzimático conhecido, tá? Como COX-1, COX-2 e LOX. Vamos falar dos COX hoje, tá bom? Que seria, por exemplo, deixa eu colocar aqui do meu ladinho aqui, que seria, por exemplo, estímulos, né? Estimulando muito mais essas porque tem prostaglandina menos prostaglandina e prostaglandina, ou seja, que são menos inflamatórias e mais anti-inflamatórias e outras mais inflamatórias, ok? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui para nós, na nossa aulinha de hoje, coloquei aqui a prostaglandina, que vem do COX-1, que seria prostaglandina que ela produz dor e febre. Então, quando eu tô com artrite reumatoide, ou tenho dor devido à artrite, ou devido à gota, ou começa a ter um quadro muito de febre, é devido a essa enzima, tá bom? COX,
que produz justamente a prostaglandina, que é um meio lipídico, através de gordura também produzida. Quando eu tenho uma questão de vasodilatação, eu tenho prostaglicina. Quando eu tenho uma questão de vaso, então tá mais relacionada a pressão também, tá? A circulação sanguínea. E tromboxano mais a coagulação. Todas estão ligadas, tá? Todas estão ligadas à questão da enzima que nós chamamos de ciclooxigenase. Ciclooxigenase, que é a enzima COX-1 ou 2, beleza? Até aqui você pegou? O que você me disse até agora? Que a ciclooxigenase é uma enzima produzida através do ácido araquidônico, que produz também o quê? O ômega 6, que auxilia o processo enzimático à inflamação, porém, ela está ligada à produção de 3 processos inflamatórios, que são importantes: prostaglandina, prostaciclina e tromboxano, que são fatores que estão ali ligados à febre, prostaglandina, febre e dor. Então, para mim, fez a diferença na febre e dor, porque a artrite reumatoide causa uma dor terrível. Prostaglicina já está relacionado muito à circulação também e a questão da vasodilatação. Em tromboxano, principalmente a questão da coagulação. Tá, até aí, beleza. São mais uma aula mais técnica, tá? Aí, começou a vir o que nós vamos chamar de fármacos, os remedinhos. E comecei que eu não sou contra, mas em excesso são ruins. Então, começou a ser inventado o que nós chamamos de AINES, que são os anti-inflamatórios não esteroidais, ou seja, que não tem corticoide, que diminuem a dor da prostaglandina, diminui a dor e febre. Então, agora você já começa a entender porque o ibuprofeno ou a aspirina diminui dores de artrite e diminui febre, dores articulares e febre, porque elas vão diminuir o processo inibidor da COX, prostaglandina. Quando eu começo a utilizar um corticoide, ele já nem deixa produzir esse excesso de inflamação. Aí, começou a fazer sentido. Então, peraí, quando eu usava só ibuprofeno, ameniza a minha dor. Quando eu tenho muita dor, eu vou lá e tomo ibuprofeno, corta na hora, porque vai ali na COX-1, na prostaglandina, e começa a diminuir aquele efeito, aquelas dores que ela está produzindo, aquele excesso que ela está produzindo. No caso de artrite reumatoide, ela produz um excesso de dor e inflamação. Agora, quando eu uso um prednisona, significa que ela não deixa nem produzir em excesso. Ela já corta lá na cascata. Ela já corta lá no início. Aí você fala, caramba, então se eu usar o prednisona, diminui. Então você começa a usar corticoide e você fala o seguinte, poxa, passou a dor. Só que existem efeitos colaterais. Então a gente vai falar um pouquinho disso, tá bom? Eles começam a modular, né? Ok, aí entra o que nós chamamos de eicosanoides. Eicosanoides é justamente um equilíbrio, tá? Onde é uma via metabólica dos lipídios, onde trabalha com os lipídios, ok? Ou seja, com as gorduras, onde causa justamente o equilíbrio, é onde pega o equilíbrio dos ácidos graxos. Então, eicosanoides, nós poderíamos estar falando que são aí, contribuem para quando você fala de toda a questão de gordura no seu corpo, tá? Então, quando você fala de reações lipídicas, agora veio o nome, opa, não estava vendo o nome. Quando você fala de reações lipídicas, você também está falando de eicosanoides. E essas reações, como são lipídicas, como são gorduras, ele já não está falando só de ômega 6. Quando eu falo ácido araquidônico, eu estou falando só de ômega 6. Então, quando eu falo assim que o cravo tem ácido araquidônico, ele tem ômega 6. Ele não tem ômega 3. Só que ele tem um ômega 6, tá? Que nós chamamos de menos. Isso é ótimo. Menos eicosanoides ou menos prostaglandina, que são fatores menos inflamatórios. Porque se eu falo pró, significa que ele tem mais. Então, quando eu falo de eicosanoide, eu tô falando que tem tanto o ômega 3 quanto o ômega 6. Vai começar a fazer mais sentido aí na sua mentinha. Então, é o seguinte, ômega 6 é bacana? Demais, de um ácido araquidônico que vem
de um cravo, ótimo, porque ele tem equilíbrio, ele tem flavonoides juntos, que também são super anti-inflamatórios. Você vai entender por que é muito mais importante nós utilizarmos uma folha seca, um cravo, do que uma concentração de óleo, seja mesmo azeite, tá? Seja de oliva, óleo de prímula, óleo qual que é o outro que eu... Óleo de linhaça. É muito melhor você usar linhaça. Muito melhor você usar o cravo do que os óleos, tá bom? Você vai entender já e eu tô chegando lá. Então, pega essa corrente de pensamento aí. Porque aqui eu trouxe uma super aula, ok? Quando nós temos o excesso de eicosanoides, nós temos um processo pró-inflamatório. Quando eu tenho excesso de gordura, eu tenho um processo pró-inflamatório. Eu estou mais inflamada. Quando eu tenho uma diminuição, né? Quando eu não tenho excesso de eicosanoides, que são importantes, eu tenho menos. Então, tá ótimo, tá equilibrado, menos inflamação, ok? E aí, olha que interessante, a interferência, até coloquei aqui como fármaco e nutriente. Eu coloquei alguns esboços. Como tem uma sequência, eu coloquei um esboço para eu seguir. Olha que interessante. Quando você toma um fármaco ibuprofeno para dor, só que você toma ali junto o ômega 3, tá ruim, porque eles vão competir pela mesma via metabólica. O que é via metabólica? É pela reação metabólica. Então, eu acabei de tomar um ibuprofeno, um anti-inflamatório, ele tá começando a diminuir o efeito ali da inflamação. Aí eu vou lá e tomo mas eu tô muito inflamada, deixa eu tomar uns 2 comprimidos de ômega 3, que eu também sei que são também anti-inflamatório. Mas se eu tomar no mesmo momento, os dois estão competindo pela mesma reação. Então não é legal. Por isso que nós não tomamos suplementos com remédio. Porque eles vão competir pelo mesmo sistema metabólico. E até por vezes não tomamos nem chás. Existem alguns que eu vejo que potencializam. Isso eu vejo na conduta do consultório. Por exemplo, eu sempre falo que o cacau alcalino, eu sempre vi que ele potencializa o efeito do corticoide. Aqui eu vejo isso na prática. Não porque a gente tem estudos sobre isso. Olha que eu já busquei, não tem, mas eu realmente vejo isso na prática, porque eu trabalho muito com pessoas com autoimune que usam corticoide. Então, como nós conseguimos organizar. Isso é porque eu tenho artrite reumatoide, então como eu consegui organizar o efeito e potencializar o efeito do corticoide, tá bom? Isso eu vi na prática, na minha prática. Eu consegui diminuir o efeito corticoide utilizando junto com o cacau. Só que eu tenho que entender que eu não posso ficar tomando remédio junto com o suplemento e nem junto com chás, porque eles vão competir pela mesma via metabólica, levando uma mesma reação. Então os dois vão diminuir o quê? O efeito. Então se eu tô muito inflamada, eu começo a usar os anti-inflamatórios, os medicamentos, os fármacos. E aí, em outros momentos, eu vou usando os 100% natural, vou usando, por exemplo, se eu uso o anti-inflamatório logo cedo, ali antes da 10, 10 e meia, ou depois do almoço, eu já posso colocar junto um ômega 3 para não ter no mesmo momento a reação, daí eu não vou competir. Até o meu corpo começar a responder, porque daí eu começo, olha a linha de raciocínio que eu fiz quando eu entendi isso. Eu comecei a colocar muito mais alimentos anti-inflamatórios, que está relacionados a mais ômega 3, para diminuir o ômega 6, que são bons, mas não em quantidade. E você vai perceber que eu separei os alimentos, a gente come muito mais o ômega 6. Então, quando eu comecei, ainda usando remédio, comer menos ômega 6, ainda usando remédio, mas comer menos alimentos com ômega 6, e aumentando a quantidade aos poucos de ômega 3, eu consegui diminuir a medicação, o fármaco. E aí eu pude aumentar, de uma forma bem simples, suplementos e alimentos com ômega 3 sem competir pela mesma reação metabólica. Vocês estão entendendo? Tá muito técnico. Gente, eu tentei, eu escrevi isso aqui que eu tô falando, se vocês verem umas 10 vezes, para eu tentar deixar essa linha de raciocínio mais clara. Porque como a gente vê muito por gráfico, tá meio claro, mas como que eu ia passar isso para vocês? Eicosanoides são reações lipídicas, ok? De gorduras. Os eicosanoides menos inflamatórios, ou seja, que tem na sua composição também ômega 3 e também ômega 6. Nós temos prostaglandina, que é aquela que está
que quando é pró-inflamatória dá dor e febre, então ela justamente ela é importante para inibir a dor e febre, mas em excesso ela dá dor e febre, tá bom? Leucotrienos também, ele daí eu não tô falando nele hoje, mas ele também resolve processos inflamatórios. Aí o ácido graxo ômega 3, tá bom? Que vai competir com o ácido araquidônico, ok? Pra gente ter ocasanoides menos inflamatórios. Aí eu coloquei efeitos anti-inflamatórios que vão mudar o nosso sistema imunológico. Então, é desse jeito que começa a ter informação de forma mudando, tendo uma modulação dos nossos genes, tá? E aí, quando começa a ter essa modulação dos nossos genes, começa a ter uma informação em toda a cascata de informação ali de ácido do RNA que vai mandando as informações de forma correta, os aminoácidos corretos para ter a formação proteica correta. A gente tem que desnaturalizar primeiro a proteína para depois naturalizá-la de forma correta. Isso é um pouco mais bioquímico, mas o que eu quero mandar para você é o seguinte: você vai começar a ter uma reação correta, porque uma doença autoimune ou uma dor que você está tendo é toda uma cascata de informação incorreta, mudando o seu gene, mudando a modulação. Então, assim, eu vou conseguir cura? Eu não consegui cura da artrite reumatoide mesmo entendendo toda essa prática, mas eu consegui uma diminuição muito significativa. Eu consegui, gente, levantar da cama com disposição, fazer minhas atividades. Ontem e hoje eu gravei alguns bate-papos que eu vou colocar para vocês. Já vou disponibilizar um hoje no YouTube. Com amigas, tá? Elas passaram pelo Fitonutri comigo e, como vocês sabem, eu vou ter uma semana para desinchar e vou explicar bem esse processo para vocês. O desafio desinchar para desinflamar, que é o nosso objetivo, isso. Levar essa linha de raciocínio até você e você entender. E elas, de uma maneira simples, porque elas não entendem todo esse processo aqui, mas elas entenderam no corpo. Todas elas falaram assim: gente, como depois que o seu corpo desinflama, você é outra pessoa. Depois que o meu corpo desinflamou, eu tenho energia. Teve uma que levantou, sem brincadeira, ela fazia assim, ó. Ivânia, se ela ver, eu ainda mostrei hoje pra ela. Ela fala assim pra mim, ó. Nutri, agora eu consigo fazer isso aqui, ó. Gente, sem brincadeira, por quê? Porque quando nós estamos inflamadas, nós não conseguimos. E eu sei muito bem o que a Ivânia tá falando, porque como a artrite reumatoide, ela também ataca as articulações, teve época que eu não conseguia fazer isso aí com o joelho, porque o meu joelho estava inflamado. Eu cheguei a usar todos aqueles protetores, munhequeira, no joelho, né, joelheira ali, aqui no tornozelo. Por quê? Porque eu não conseguia mexer. Eu ainda tenho. Quando tem alguma crise, faz muito tempo que eu não uso, acho que 3 anos. Mas quando tem uma crise muito forte, era como eu colocava e conseguia ali segurar o processo inflamatório. Tipo, sabe quando você tá doendo muito, você faz assim, ó. Aí você fala, por que tá doendo? Quem tem dor mesmo, que eu tô falando dessa dor inflamatória, a pessoa, ela segura mesmo, porque começa a dilatar, igual dor de cabeça. Sabe quando a dor de cabeça tá tão forte que você fala, minha veinha tá dilatando, e você segura e você vai fazendo assim, massageando e vai melhorando? A dilatação da inflamação, ela é desse jeito. Então você começa a segurar e aí você sente dilatando. Ó, um monte de gente falando, eu tenho inflamação, eu tenho artrite, é isso mesmo, gente. E aí isso... Então, quando eu estudei esse processo, e isso, quando eu fui para a faculdade de nutrição, eu já sabia isso, porque Deus me ajudou muito. Ó, alguém perguntou aqui, Nutri, mesmo se a dor é porque... Não, a minha já houve desgaste. Eu tenho desgaste, eu não mexo. Ó, eu não tenho só desgaste como realmente atingiu, porque eu não sabia de todas essas informações. Se ajuda e muito. Claro que se eu ainda bater em algum lugar e forçar a mexer, tipo o que eu fiz agora, ó, se forçar aqui já dói. Então imagina uma coisa que força mesmo e sem querer só vai para trás, ela não quebra, mas a sensação é que quebrou. Nossa, a sensação é que quebrou, mas ajuda muito, porque aquele processo, mas ela não tá mais inchada, vermelha. Ela não progride. Tem algumas que não precisam chegar nesse estágio. Graças a Deus, todas as minhas outras articulações não chegaram. Porque todas estavam indo pro mesmo jeito, gente. Essa mão, os meus 2 pés. Eu lembro que uma vez eu fui no médico e falei, olha,
Eu tô usando a menor quantidade de prednisona, a menor quantidade que eu posso, não entrei nos outros imunossupressores, não quero. Aí eu lembro que ele falou assim, mas é porque deve ser fraca. Gente, não é fraca não. Só eu sei quanto eu fiquei de cama, só eu sei que eu fiquei 3 semanas que eu achei que eu ia morrer, que o meu coração começou a inflamar quando deu pericardite por causa da artrite. Aí um outro médico que me avaliou falou, não, é forte sim. Aí eu tinha que dormir assim, ó, sentadinha, porque eu demorei também pra ir buscar, né, auxílio. Sentadinha, porque começou a inflamar o meu coração. Porque a artrite reumatoide inflama os órgãos. Artrite só não, tá? Nem artrose. Mas a artrite reumatoide sim. Então, imagina se isso tivesse desgastado todo o restante. Graças a Deus que não. E aí, claro, alguém tá com pulso como eu tava, isso mesmo. Então, graças a Deus que não desgastou. E o que comecei? Eu comecei a buscar informação. Eu não tinha nada de noção do que eu tô falando. Nada. E eu não ouvi nenhuma live como você tá ouvindo. Eu ouvi falar uma vez sobre prostaglandina. E foi ali onde começou a minha busca. E aí, graças a Deus, eu fui, busquei, entendi, me apaixonei, porque eu já gostava, já fazia de bem com a balança, já fazia os grupos do de bem com a balança, mesmo antes da formação de nutrição, porque eu já trabalhava com estilo de vida saudável. Eu sou socióloga, né? Assim, eu tenho algumas outras graduações. E entre elas, ciências sociais. Então, eu sempre estudei sociedade longeva, sempre fui apaixonada. Então, estudar hábitos saudáveis e fazer grupos que desenvolvessem hábitos saudáveis já era minha paixão. Então, quando eu entendi a minha inflamação, entendi a minha doença, associada àquilo que eu já fazia e vi as pessoas mudando, veio a nutrição e mudou toda a minha vida. Eu vou contar essa história para vocês bonita aí no dia 20 de novembro, que vai ter o nosso desafio Desinchar. Então, já tá separadinha. Mas no início eu não sabia. Se alguém tivesse me dito lá, quando eu tinha 15 anos, quando eu tive a primeira crise, minha vida teria sido diferente. Vocês entendem? Quem sabe eu não teria se afetado desse jeito. Mas graças a Deus só afetou isso. Eu vou pra academia, eu malho. Não, foi muito interessante. Eu faço um exercício. Ai, gente, hoje eu tô pra levantar. Mas é que hoje eu tô empolgada, acho que eu tô tomando chá e eu comecei a estudar um assunto que eu amo e eu comecei a falar assim, não, eu vou dar um jeito de explicar isso, tentar, né, dar um jeito, mas eu vou trazer mais vezes. E eu tenho um exercício que você segura a corda, na realidade é pra fazer aqui os braços, né, esqueci o nome do exercício em si, mas na realidade é aquele que você puxa uma cordinha e você faz assim com os braços. Bem, quando começou as minhas dores, isso há muitos anos, gente, isso há muitos anos. Eu vou já falar sobre desinchar. Isso há muitos anos. Começou aqui, no punho, e começou nos ombros. Eu já sento de novo. Começaram as dores nos ombros. E eu falei, meu Deus. E era assim, sem brincadeira, eu não conseguia... Quem tem, sabe. Não tem como eu provar isso em relação porque eu não filmei e ninguém tirei foto. Mas quem tem artrite vai entender do que eu tô falando. Ou quem tem alguma doença que realmente gota, alguma doença que... Gota mais aqui, mas... que atrapalha as articulações, tá bom? Às vezes até a pessoa que tá com fibromialgia, ela não tem articulação afetada, mas ela tem muita dor. Bem, mas a minha era muito afetada, muito. Eu tirei cafeína, um monte de coisa, né? Então melhorou. Eu não conseguia levantar meu braço. Isso aqui, ó. Minha amiga, isso aqui eu não fazia nunca na minha vida. Aí, comecei pra academia, aquela dor era demais. Era tanta que eu queria dar um jeito de puxar. E eu sempre, antes de descobrir que eu tinha artrite reumatoide, qualquer pessoa que chegava perto de mim, e que eu era jovem, qualquer pessoa não, amigos e tal, e eu conheci meu esposo também, pedia pra ele fazer isso, eu falava, segura o meu braço. Ele segurava aqui e eu saía puxando, porque parecia que eu tinha uma sensação que eu queria puxar. E aí essa dor começou e eu fui pra academia. Aí eu vi esse aparelho. Então eu pego o peso dele, coloco o peso e eu faço assim, ó. Imagina que eu tô segurando a corda e eu faço assim. Tá bom? Então ele era pra ser assim. E eu faço isso aqui. Porque ele puxa isso aqui e eu faço isso aqui. Porque também puxa... É muito interessante, porque eu falo que eu inventei. Eu acho que eu inventei esse exercício, eu falo. E eu acho que ele deveria ser colocado em algum tipo de exercício adaptado para quem tem algum problema que não consegue realmente estar mexendo os ombros e está afetando para desenvolver, para que possa fortalecer. Aí eu fico fazendo academia, daí os instrutores, eles vêm perto de mim, eles olham. Aí eu tenho que parar o que eu tô fazendo, mostrar a minha mão que é afetada. Eu falo, eu tenho artrite reumatoide e esse exercício, ele me ajuda. Eu faço outros exercícios na academia. Mas o que me estimula a não deixar a academia, o que eu tenho que estar lá escrita, é porque eu preciso fazer esse exercício todos os dias.
Você não tem noção. No fundo, ele também acaba melhorando a barriga, diminuindo a cintura, tudo ele acaba estimulando. Mas ele não é por causa disso. Ele é porque eu não aguentava as dores. Pra você ver. Então, ajudei a alimentação com tudo, né? Então, eu tinha dor muito forte. Então, eu fui buscando todas as maneiras que eu podia fazer pra entender, né? Percebe que quando aperta o punho... Mas não, isso, gente... Isso aqui é só... Por isso que a gente usa aquela munhequeira que aperta mesmo, sabe? Mas isso ele é provisório, ok? Ó, linda! Gente, a Sil tá aqui. Ela tá fazendo nutrição, mas antes ela fez DPP comigo e ontem ela gravou uma super live pra nós, pra contar esse processo, como foi ela participar dos grupos. Nossa, ela participou de vários grupos comigo. Assim, eu tenho o de Bem com a Balança há 13 anos. Os últimos 10 anos ela participou de alguns. E vocês vão ver a história dela em breve. Tá? E aí, então, bem, vou voltar aqui, que eu nem sei por que eu levantei para explicar. Mas eu sei que era tanta dor, e aí eu comecei a entender dessa questão de cascata de inflamação. E aonde os remédios entravam. E se o remédio fazia aquele efeito, então como que eu conseguiria? A minha mente era sempre assim, como que eu consigo, através da alimentação e estilo de vida, o mesmo efeito que o remédio proporciona? Só que o remédio, a ação dele é rápido. E o estilo de vida não é que é demorado, mas ele, não é em 2 horas. É um estilo de vida. Hoje eu estava conversando com uma outra, com a Ivânia, que eu comentei hoje. Que eu levantei para mostrar como ela conseguia sentar, né? Ela falando assim pra mim, eu falei, quanto tempo levou pra sua melhora? Ela falou, levaram menos de 1 mês. Então, assim, foi muito rápido, mas não dá pra comparar com o remédio que é 2 horas. Só que o excesso de remédio já tava levando ela em outras condições. Quer dizer, era remédio pro estômago, era remédio pra dormir, era remédio pra dor, que daí o remédio que tira a inflamação, em algum momento ele começa a dar um desequilíbrio na sua microbiota. E esse desequilíbrio na sua microbiota, que é o seu intestino, e ele tem que estar muito saudável, porque senão é por ali que não ocorre, né, as vias metabólicas, ou seja, as reações que a gente quer também, começa também a causar inflamação pelo excesso de remédio que você tomou para desinflamar. Por isso que você fala assim, eu já tomo remédio e não faz mais efeito. Porque o primeiro efeito que ele fazia era para desinflamar aquele processo, desinflamou, mas você não mudou seu estilo de vida. Então agora tem o que nós chamamos de efeitos colaterais ou reações. E aí ele começa agora a te inflamar. Agora a sua dor já não é só mais por causa da sua doença, mas sim porque a sua microbiota está também desregulada, tá bom? Gente, eu vou ajudar todo mundo, então segurem aí que eu vou explicar para vocês. Então vamos lá. Eicosanoides são então o que? As reações aí de lipídios, tá? Então é a questão dos lipídios que nós trabalhamos reações lipídicas com ômega 3 e ômega 6, ok? E outros também. Mas vamos lá. Os ácidos graxos. Quando nós falamos eucosanoides menos inflamatórios, nós temos prostaglandina menos inflamatória, leucotrienos menos inflamatório, temos ácido graxo ômega 3 e nós temos os efeitos anti-inflamatórios. Então, eucosanoides menos inflamatórios têm um efeito anti-inflamatório, ou seja, eu tenho alimentos à base de ômega 6 que são alimentos menos inflamatórios, apesar do ômega 6 ser inflamatório e eu preciso dele, mas eu preciso dele nessa qualidade menos inflamatório, não pró. E eu também tenho alimentos mais ômega 3, que esses são anti-inflamatórios. E como que a gente vai entender que vai ter uma diminuição na resposta imunológica, remoção do estímulo inicial lá da inflamação mesmo, né? E aí, gente, aí a sua vida começa a mudar. As fontes de ácido araquidônico inflamatórios, ácido araquidônico inflamatório. O que isso tem a ver, Nutri? Acho que se você não pegou lá no início, você vai entender. Ácido araquidônico é um ácido graxo que vem da alimentação, então ele é essencial, que ele se transforma em ômega 6. Só que nós temos alguns tipos de ômega 6. Nós temos o ômega 6 que vem do cravo. Ótimo ômega 6. Nós temos o ômega 6 que vem da aveia. Nós temos o ômega 6 que vem do germe de trigo. Nós temos o ômega 6 que vem dos flocos, das sementes também. Dos cereais, como feijão. Temos ômega 6 daí nas frutas. Nós temos ácidos graxos, gorduras boas. E esses são os ômega 6 que nós precisamos, que são menos inflamatórios.
Quando você lê e fala assim, alimentos que têm ômega 6, eles não te explicam que você tem que entender que na classe de ômega 6 tem os menos inflamatórios. E onde nós temos os mais inflamatórios? Que nós podemos comer. Ninguém está te proibindo. Mas em menor quantidade. Porque senão essa cascata de eucosanoides, ou seja, as reações lipídicas, reações de gorduras, vão ser inflamatórias. Onde nós temos o ácido araquidônico, onde nós temos ele, o ômega 6, ok? Em quantidades inflamatórias. Bem, nós temos das carnes, quando você come carne, você tem ômega 6? Tem. Só que é um ômega 6 muito mais inflamatório, chamamos pró-inflamatório. Nos ovos, eu como ovo todo dia. Mas o ômega 6 que vem do ovo, ele é pró-inflamatório. Então, eu preciso também, só que de uma forma equilibrada. Se eu como ovo todo dia, beleza, mas eu não posso deixar de comer a minha linhaça. E eu não posso ficar juntando carne. Olha como a pessoa come. Ó, vê se isso aqui não é muito. A pessoa acorda e come um omelete na hora que acorda. Porque ela gosta de ovo e ela come omelete. Beleza, não tem problema. Só que na hora do almoço, ela faz carne moída. Bife, qualquer coisa que seja em relação à carne. Mas ela não fez ômega 6, que é pró-inflamatório no café da manhã? Fez. Agora ela não tá fazendo na hora do almoço? Novamente. E no jantar, ela faz uma salada de frango desfiado. Tudo bem, são tudo proteína. Para ganho de massa muscular, ótimo. Mas ninguém tá explicando para você que tá inflamado que isso é um excesso de ômega 6 pró-inflamatório. E que nenhum deles é proibido na sua alimentação. Só que você deveria escolher um por dia. E não todos no mesmo dia. Ficou claro? Tá claro? Tá? Outra coisa que a gente encontra também, ômega 6, que temos que ter muito cuidado, que é o óleo de girassol, óleos de cozinha, óleos de maneira geral. Peixes muito gordurosos também. E principalmente aqui, ó. Quem já não viu alguém falando óleo de prímula anti-inflamatório, porque tem ômega 6. Particularmente, eu não gosto muito de óleo, nem de prímula, nem de linhaça, nem de abacate. Eu tenho em casa. Você usa como se fosse um azeite de oliva, um fio de óleo, porque eles não, principalmente de abacate, porque eu tenho o ponto fumaça dele demora. Então eu quero refogar alguma coisa, eu posso refogar com ele, mas não deixar pegar o ponto fumaça para não se transformar. Mas isso é um pouquinho. Não é todo dia. Agora a pessoa começa a usar uma suplementação à base de óleo de prímula só, ela tá colocando ômega 6 pró-inflamatório, porque tem ômega 6, só que ela tá colocando demais, entendeu? Então assim, por isso que eu falo, então eu não posso usar, eu tenho um monte, ela é contra, não sou contra. Mas quem faz comigo suplementação sabe que se por aventura a pessoa fala, eu tenho óleo de prímula, eu posso usar por causa da minha TPM, ou por, né? Eu falo, pode usar. Só que você vai usar essa suplementação, exemplo, 30 dias. Aí depois você troca por outra, não vai ficar sempre com a mesma. Você entendeu porque a gente faz rodízio de suplementos? Nas amigas Fitonutri, elas ganham rodízio de suplementos, alguns a cada 30 dias, como prímula, ou levedura de cerveja também, porque a levedura de cerveja é um ótimo fungo inativado para ganho de massa magra e em excesso ele engorda. Mas, por outro lado, elas usam, por exemplo, 90 a 120 dias uma suplementação chamada colágeno, porque a gente precisa. Então, são coisas diferentes. Você precisa saber o que você está usando. Tá? E por isso que nós conseguimos uma suplementação muito mais rica na alimentação e só potencializamos quando cuidamos do nosso intestino. Então, você tem que cuidar para não ter um desequilíbrio pró-inflamatório, porque senão você está achando que você está desinflamando e você não está. Aí você fala, nossa, gasto dinheiro, olha... Outro dia eu atendi uma paciente, nossa, até falando isso, eu tenho que mandar para ela um manipulado que ela pediu de soninho. Vou mandar. Só que ela falou assim, mas porque eu já organizei a microbiota dela, o intestino dela. Ela falou assim pra mim, você pode pedir todos os chás que eu tenho na minha casa e todos os suplementos eu também tenho, mas não vejo melhora. Porque às vezes tá usando errado, tá usando em excesso aquilo que não pode. Então, assim, eu prefiro muito mais a semente de linhaça do que óleo de linhaça. Nossa, mas é muito mais, assim, é longe, assim, tchum.
Nossa, muito mais. Olha na minha bio, depois alguém falou em relação à consulta, Fitonutri. Pode olhar na bio, tá? Pode mandar também recadinho no direct, eu respondo pra vocês. Tô tentando responder todo mundo. O desequilíbrio pró-inflamatório. O desequilíbrio, ele acontece quando a gente tem uma ingestão excessiva de ômega 6 e pouco ômega 3. Então, nós vamos ter eucosanoides, ou palavrinha, né? Eucosanoides pró-inflamatórios. Vamos ter mais gorduras inflamatórias, tá? E nós não queremos isso, nós queremos eucosanoides menos inflamatório, uma alimentação balanceada. Então eu coloquei algumas respostas inflamatórias para vocês, na realidade eu coloquei algumas respostas que são importantes. Quer ver essa primeira você vai entender aqui que eu coloquei. Regulação de resposta inflamatória, prostaglandina. Ela vai ter o processo de permeabilidade vascular, migração de células inflamatórias. Ok, mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer o seguinte, prostaglandina pró-inflamatória, ela acontece em todo o nosso corpo. Não é só uma parte, tem todas as células do nosso corpo. Ela é como se fosse um hormônio, mas ela não é, porque ela não tá na nossa corrente sanguínea. Mas ela tá nas células e nas células vizinhas. Quando a mulher está no período menstrual e ela começa a ter um excesso de menstruação e começa a ter... a prostaglandina está em superatividade. Então, mulheres que têm muitas dores menstruais é porque tem a prostaglandina muito alta. E aí começa a contrair, começa a inflamar as célulazinhas e começa, né, o útero ali, e começa a contrair os vasos. E aí começa a dar muita dor. Então, quando você tem muita cólica, é porque você tá com muita prostaglandina. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu sempre sofri com cólica menstrual. Muita. De rolar. Tipo, de ir pro hospital. Quando eu namorava com meu esposo, no dia que eu conheci minha sogra, ela teve que ir pro hospital comigo, porque eu tinha muita cólica. Quando eu comecei meu tratamento, entendendo, por causa da artrite, nem imaginava que ia melhorar, até as minhas cólicas melhoraram. Miomas melhoraram. Foram eliminados. Porque começou o processo anti-inflamatório. E eu não sabia que ia afetar uma bênção maior, né? O meu corpo todo. Prostaglandina também tem ali no nosso útero. Então, a gente começa a ter. E olha como é interessante. Vocês sabiam que ela, por vezes, é utilizada para indução de parto? Porque ela não vai dilatar, ela não vai, a mulher não começa a ter fluxo sanguíneo muito forte, né? Então, imagina agora isso se a pessoa tá grávida. E ela não tem contrações uterinas, ela não estimula. Então, por exemplo, muito forte, é até um perigo em relação a aborto, né? Mas por isso que quando a mulher está na gestação, você pode perceber, olha que interessante isso. Doenças autoimunes, quando a mulher está grávida, às vezes você não sente dor. Eu mesmo não sentia dor nenhuma na minha época de gravidez. Tanto que eu achava que eu estava curada, não tinha essas informações. Falei, tô curada da artrite reumatoide. Eu fui no médico quando meu filho tinha 1 mês e eu fui fazer alguns exames e ele falou assim, você tem alguma doença autoimune? Que fez o FAN, né, o exame pra gente ver. Eu falei, eu tinha artrite reumatoide, mas não tenho mais. Ele, não, você tem sim. Ela só estava inativada. Aí eu fui descobrir, ela estava em remissão, né? Eu só fui descobrir isso porque no período da gestação não tem esse excesso de prostaglandina, porque também ela estimula o quê? O útero ali, né? O parto. Então, o seu corpo te protege nisso. Porém, quando você vai ter o bebê, você começa a ter dores e aí ela começa o quê? Entrar em ação. Por isso que você tem dor, contração. E aí você consegue, né, a relação ali até a questão do parto natural. Então, é isso que ocorre. Olha como o nosso corpo é uma máquina criada por Deus, que a gente fala, Senhor amado, como tudo funciona. Então, a prostaglandina, ela não é um problema, desde que ela seja controlada. Porque ela é um fator inflamatório e ela é muito semelhante a um sistema hormonal. Ela está ali para mandar uma mensagem, né, para o nosso organismo que tem um processo inflamatório que ele precisa ser curado. Só que quando ela começa a produzir demais, ela pode causar vários problemas, entre eles doença autoimune, as dores, tá? Os eucosanoides, que são essas gorduras, né,
o equilíbrio, o eicosanoide que eu tô falando hoje aqui pra você, é o equilíbrio entre ômega 6 e ômega 3. É isso que eu quero te dizer, tá bom? Tem o controle de agregação plaquetária, ou seja, influencia na formação de coágulos sanguíneos. Por isso que quando nós colocamos mais ômega 3 para uma pessoa que já teve trombose ou pode ocorrer alguma, ela está protegendo o seu organismo numa alimentação mais anti-inflamatória, tá? Até mesmo vasinhos, eu sou uma pessoa que eu tenho muito vasinho. Minha família tem varizes. Eu não tenho varizes, mas eu tenho muito vasinho. Mas eu percebo que a minha alimentação, ela muda minha perna totalmente, dependendo como eu estou. Modulação da pressão sanguínea, ou seja, baixa a pressão arterial. Por isso que quando você lê assim, ômega 3, controla a pressão arterial, pronto, você já sabe. Por quê? Porque você tem um processo inflamatório menos, né? Inflamatório, eicosanoides menos inflamatórios. Então, olha como isso muda a sua visão da alimentação. Isso mudou a minha alimentação. Depois eu vou te falar resumidamente o que eu quero que você entenda. Resposta imunológica, modula a atividade do seu sistema imunológico, ou seja, ele te protege, né? E se você começa a ter muito processo inflamatório, ele também entra no sistema autoimune. Resposta, olha, hormonal, participação, desde o estrógeno, desde a progesterona, tá bom? Até a secreção de insulina. Então, pessoas que comem mais alimentos inflamatórios, como ômega 6, até por vezes achando que está no melhor alimento possível, ela pode, com certeza, ter um problema de diabetes, tá bom? Se está comendo ômega 6 pró-inflamatório, como eu falei para vocês, os óleos. Ômega 3 diariamente para quem já teve trombose, normalmente é bom, tem que ver, logicamente, esse ômega, tem que ver a tua alimentação, não adianta só você ficar só no ômega 3, tá? O ômega 3 não faz diferença. Deixa eu corrigir, senão vou pegar o ômega 3. O ômega 3 faz diferença, mas ele sozinho não, a suplementação. Quando eu tinha minhas crises, né, e eu descobri isso, para onde você acha que eu fui? Suplementação de ômega 3. Eu tomava 4 cápsulas por dia, porque eu queria parar as dores. E eu falava, poxa, diminui, mas não tá assim, né? E vocês vão ver que todos os vídeos que eu gravei com as meninas que estão contando de patologias, eu gravei insuficiência cardíaca, retenção de líquido. Ai, quais foram as outras que eu gravei? Deixa eu lembrar as pessoas que vieram. Deixa eu lembrar aqui. Primeiro foi a Lourdes. A Lourdes falou pra mim de insuficiência cardíaca. Depois dali, Lourdes veio a Carol. A Carol veio falar de esofagite. Depois da Carol, eu tive mais uma antes da Sil. Deixa eu abrir aqui no YouTube para eu falar para vocês. Bem, a Sil falou sobre retenção de líquido, que ela buscou na época, que é a que está fazendo nutrição, que estava aqui conosco. Também falou sobre, então também retenção de líquido. Ela falar o que todas têm em comum, tá? E qual foi a outra que falou para mim também? Mariana. A Mari também é questão de hipertensão, tá? Descobriu que tinha hipertensão. E ela tinha umas crises, eu acho que ela estava com toxicidade ela trabalhava numa fábrica de produtos químicos. Então ela tinha sensação de desmaios. Ela voltava rapidamente, mas ela falou assim, aquilo parecia que eu ia morrer. Ela tinha uma sensação assim que... E aí depois ela voltava. E aquilo começou com frequência. Nós até descobrimos que ela tinha pressão alta, mas não era a hipertensão em si, só que dava esse problema com ela. Era alguma falta de algum suplemento, alguma vitamina, e o médico falou pra ela, eu não sei o que é. Aí ela me buscou e falei, vamos organizar a sua microbiota e deixar o seu intestino buscar todas essas vitaminas de forma natural, porque o nosso corpo dá isso numa alimentação saudável. E ela melhorou quando a gente fez a fitoterapia com suco. E o que todas falaram? Todas. Essas são algumas, mas eu ainda tive a Marilene, eu ainda tive a Marília, que falou também, a Juscelia, vocês têm tudo isso no canal do YouTube. Bem, eu tive várias amigas que falaram, todas elas falaram assim, o shake que você colocou, ou o suco, mas o shake ou o suco, deram muito destaque ao shake, ele fez uma diferença muito grande no processo de inflamação. Eu sou outra, eu só atendo online, tá bom? Só 100% online. Elas falaram assim, eu tô em Curitiba, tá? Onde eu atendo meu consultório aqui em Curitiba. Tá uma bagunça, meu consultório aqui tá mais... Aqui, ó, ali os livros, tudo.
Mas o meu atendimento ele é especializado na modalidade online. Mas podem me dar um oi pelo direct. Eu vou responder tudo no domingo, tá bom, gente? E elas falaram o seguinte: olha, mudou a minha vida o shake. Aí sabe o que eu vou falar pra vocês? Lembra dela tava perguntando agora onde eu vou ligar o ômega 3, a suplementação? A minha vida também mudou com shake. Eu também amo Curitiba. As receitas que são dadas, eu normalmente que crio elas, tá? Dentro daquilo que eu faço, porque como eu tenho que ter uma alimentação muito anti-inflamatória, então todo o processo que eu faço aqui é muito diferente. Não dá pra falar assim, ó, normalmente sou eu que faço as criações mesmo, das coisas que eu sei, dos sucos, dos shakes, dos mix, eu mesmo faço todo. Logicamente você não compra aqui, você vai na farmácia de produto natural, perto da tua casa, eu compro os ingredientes, mas a combinação entre eles. Por quê? Como que eu descobri isso? Eu tava com artrite reumatoide, primeira coisa que eu descobri, foi igual perguntaram aqui, eu fiz a mesma coisa, eu saí atrás do quê? Suplementação de ômega 3, então eu usava 4 cápsulas por dia. Hoje eu uso dia sim, dia não, tá? E diminuiu as dores, mas não era assim, tipo, diminuir as dores. Aí eu comecei a usar o shake, porque eu comecei a estudar linhaça. Vocês sabem que eu, tipo, amo linhaça triturada, eu já falei muito de linhaça triturada pra vocês. E aí eu comecei a usar as sementes nesses shakes, eu uso muitas sementes. Mas assim, é uma vida, eu tenho que falar outra live só de sementes pra vocês. E aí as dores, minha amiga, foi como tirar assim, ó. Incrível! Incrível. Claro que você tem que usar por umas 30 dias direitinho, tá? Mas aí eu entendi o poder do ômega 3 na alimentação. Até então, eu não tinha entendido. Aí eu entendi o poder do ômega 3 na alimentação. Foi incrível. Só entende quem passa. Então hoje, e começou comigo, eu passei pra... Olha a minha trajetória. Então eu já atendi muita gente. Começou comigo esse shake, eu comecei a colocar essas misturas, são vários, mas assim, né, o shake. E, eles são vários, tem várias formulações, tá? Então, por exemplo, começou comigo, aí as amigas Fitonutri, porque elas vão falar até que a gente muda a cada 15 dias o processo. Amiga Fitonutri não, amiga DBB. Comecei a aplicar as sementes nas amigas DBB. Bum! Melhora de resistência insulínica, diabetes tipo 2. Ó, a Mari aqui, ó. É a Mari. Mari, é a de Diadema. Eu tenho duas Maris. Eu tenho a Mari de Diadema e a Mari de Paraguas Paulista. Depois vocês me falam qual é. Minhas amigas lindas, que eu conheço. A Mari de Diadema é minha paciente. Eu acho que é a Mari de Diadema. Mas ela vai falar pra mim se é. Aí, se for, mas escreve aqui pra eu saber, tá bom? Ou outra Mari, né? Às vezes nem é. Me fala de onde é que eu já sei identificar. E onde eu tava? Tá, bem, começou comigo. Comecei a usar, falei, vou aplicar, vou colocar no DBB. Apliquei. Aí ensinei elas. Bum, melhora de diabetes tipo 2, resistência à insulina, colesterol baixando, triglicérides baixando, obesidade. Tive um paciente esse ano que ele falou pra mim assim, ele emagreceu muito, ele emagreceu uns 20 quilos. E ele falou assim pra mim, eu tenho que escrever um livro sobre o poder dos shakes. Depois que eu ensinei ele, sabe? Aí eu falei, peraí, deu certo. Aí eu comecei a aplicar no consultório. Apliquei no consultório, passei um ano aplicando no consultório. Então, olha quantas pessoas fizeram uso de... Quando eu falo shake, mas gente, é sementes, é um todo, tá? Então não é minha paciente, eu sou do Rio de Janeiro. Ai, lindas. E aí, melhorou muito a menopausa, demais. Lembra que eu falei do equilíbrio hormonal? Que tá tudo em relação ao equilíbrio hormonal, relação de secreção de insulina, relação de produção de síntese de estrógeno, progesterona, por isso que melhorou também. Aí eu apliquei. Eu sou de Curitiba, gente, alguém tá perguntando. Eu sou de Curitiba, tá? Só que eu faço atendimento 100% online e eu amo o que eu chamo dos meus programas de acompanhamento. Porque nos programas eu consigo dar continuidade de tudo que eu tô falando. Então, assim, a pessoa vem pra consulta, consegue? Consegue, porque eu só trabalho com acompanhamento de 30 dias, assim, pelo menos, tá bom? Mas, quando ela entra no programa do Fitonutri, que agora que eu vou dar um oizinho pra eles, tá bom? Dá um oi, Mari, me dá um oi no direct, tá bom? Quando eu pego a amiga se torna Fitonutri, ela tem acompanhamento o ano todo. Pelo valor de
2 consultas praticamente. Então, assim, qual que é a diferença, Nutri? A diferença é que eu não tenho um a um só com ela, mas eu tenho um igualzinho a gente tá aqui, só que com um grupo que hoje é do acompanhamento Fitonutri. Então, a gente se encontra uma vez por semana. Olha que fantástico isso. E eu passo para elas toda a dieta. Uma vez por semana eu passo toda a dieta, elas têm um aplicativo, tudo certinho. E uma vez por semana eu tiro dúvidas. Então, uma semana a gente passa, nós fazemos o nosso rodízio, quando tem que fazer o rodízio quinzenal, às vezes é mensal e tal. E uma vez por semana a gente vai tirando as dietas. Ontem, por exemplo, meio-dia eu tava tirando dúvidas. Então, a única diferença é essa, entendeu? Então, a gente consegue fazer aquilo ali no processo mais... Porque o perfil é muito mesmo, a gente tá falando de inflamação. E pra mim não fazia muito sentido eu falar, e tanto que as minhas pacientes, praticamente hoje, mas eu quero voltar a falar daqui, praticamente hoje, as minhas amigas fitonutris foram minhas pacientes. Por quê? Porque elas falavam o seguinte, Nutri, pra dar continuidade, todo mês, às vezes, de forma acessível não era tão fácil. Então elas vinham, pegavam aquele processo ali, tá ok, eu conhecia, beleza, mas... Não é a Lutz também, achei que era a Lutz que tinha entrado. Mas elas migravam pro Fitonutri. Por quê? Porque eu já conheço, eu sei. Mas se você quiser entrar no Fitonutri direto, minha amiga, entra. Ele não tá aberto agora. Eu vou fazer uma semana 100% gratuita desinchar, tá bom? Grava aí, vai ali no meu bio, se inscreve. É no dia 20, segunda, 21 na terça e 23 na quinta. Então, Oi, Tânia! Essa semana é 100%, então todo mundo tá pedindo ajuda, ok? Entra nessa semana desinchar, eu vou ajudar muita gente e vai desinflamar muito o corpo. Só que para quem quer dar continuidade, para entrar no programa Fitonutri, tem que ser no dia 27. E eu vou dar um presente para quem entrar no dia 27. Vocês vão saber, mas assim, eu nunca fiz esse presente que eu vou fazer, eu não sei, nem sei como vai ser, mas assim, é um presente. Ai, que surpresa! Eu vou dar um presente. Então, se você quer ter quem sabe, bate-papo comigo, quem sabe você vai conseguir. Aí, mas não posso falar mais que isso. Então, quem entrar no dia 27, porque dia 27 é uma data muito especial pra mim. E vai ser no dia 27 que a gente vai abrir. Dia 27 de junho, aniversário dia 27 de julho é o meu aniversário. Dia 27 de abril é o aniversário do meu esposo. E o meu filho era pra ter nascido dia 27 de junho. Só que as enfermeiras demoraram para me levar para onde o médico já estava esperando. Eu cheguei 00:15 lá. Ele nasceu 00:15, na realidade, do dia 28. Então, dia 27 vai ter algo especial. Pra você, eu vou ser sincera. Você que tá me ouvindo aqui nessa live, vai na minha bio e se inscreve. Se você perguntar o que é melhor, a consulta no 1 a 1 ou Fitonutri, eu acho o Fitonutri. Eu vou te falar o porquê, tá? Por que Nutri? Porque eu consigo ficar com você o ano todo. A gente tem 8 semanas muito intensas, muito, muito. Mas depois você faz parte da minha comunidade, das lives quinzenais exclusivas. Então você consegue ativar todo o processo de melhora, você tem acesso a muitas dietas, mas você começa com anti-inflamatório, tá? Então, como tá bem pertinho para abrir, eu tô falando. Logicamente que depois de abrir eu vou falar, não, fechou de novo. Eu vou falar, vai na consulta, porque a consulta é maravilhosa também, tá? Minhas pacientes sabem disso. Eu não tô falando isso pra desfazer minha consulta, não. Ela é maravilhosa. Mas ela é, poxa, eu vivo pra fazer o que eu amo, eu amo fazer isso aqui, gente, eu amo. Mas tá, vai na minha bio e se inscreve. Gente, quem não tá conseguindo se inscrever na minha bio, manda um oi no direct, eu mando pra você o link pra você se inscrever. Mas vamos continuar aqui? Ah, tá, lembrei. Aí eu comecei a aplicar os shakes e as sementes comigo, na Amiga DBB, apliquei. E aí depois, apliquei na Fitonutri. O Fitonutri, ele foi aberto, ele começou ano passado. Porque a Lourdes, que tem insuficiência cardíaca, ela fez parte. No link, isso mesmo, no link. Aí ela fez parte. E eu falei, Lourdes, você fez no Fitonutri, né? Ela falou, foi. E foi o primeiro ano que eu criei o Fitonutri. Então, o Fitonutri, ele é um programa novo. O DBB que eu tenho, que faz parte também desse processo, ele é 13 anos. E eu apliquei tudo nele. Mas eu fiz um diferente. Então, é fitoterapia e nutrição, tá? Por isso, Fitonutri. Fitoterapia e nutrição. E eu coloquei na fitoterapia algo que, pra mim, Fitonutri é um programa de acompanhamento com fitoterapia e nutrição, que ele é aberto a cada média 60 dias. Porque eu acompanho as primeiras 8 semanas.
Depois vocês vão também ter todo o conteúdo e o rodízio de suplementos e tudo mais. Só que as 8 primeiras semanas ela é muito importante, porque ela é a sua dieta, você entendeu? Onde eu tenho que dar de fitoterapia, onde eu tenho que dar um boom para dar certo. Porque a gente faz 4 processos, nesses 4 processos a gente trabalha com ele o ano todo, depois a gente trabalha um por mês. Mas você já fez os 4 iniciais. Então você tem a oportunidade depois de trabalhar. Então ele é bem legal. Então chama-se Fitonutri. Tá, deixa eu voltar aqui na linha de raciocínio. E aí eu apliquei no primeiro Fitonutri. Então, como alguém perguntou do shake, gente, é desde o shot, é desde o chás, água alcalina, o shake e os mix de sementes. Então, assim, a essência do programa é essa. E aí eu comecei a aplicar. Bum, meninas! Foi uma melhora muito grande. Principalmente de todas as dores que eu tô falando. Aí, eu já tinha entendido a importância e já tinha entendido essa diferença de ômega 3 e ômega 6, já tinha entendido a questão da inflamação intestinal, já tinha entendido, isso eu já trabalho há muitos anos, eu já tinha entendido a absorção de vitaminas e minerais, tudo isso já fazia sentido pra mim. Já fazia sentido. Mas quando você vê aquilo em massa ocorrendo, é muito legal. Então, voltando à pergunta, eu contei toda essa história para responder a pergunta que me fizeram, que eu esqueci agora quem fez. E a suplementação de ômega 3? Dá? Ela é importante? Ela é legal. É importante sim. Mas, se você não tem dinheiro e você tiver que escolher, eu falo para você, compra uma linhaça, tritura e usa todo dia. É muito mais poderosa. São ômegas diferentes. O ômega 3 do que você compra de suplementação é o EPA e o DHA, que vem de gorduras de peixes. E o ômega 3 da linhaça é o ALA. E que vem de, ele vai se transformar em ômega 3 no seu corpo. Então, essa transformação, por incrível que pareça, tem um benefício maravilhoso. É o mesmo que a gente fala em relação a metabólicos secundários. São essas ações, as ações ou reações terapêuticas que ocorrem. Então, se hoje você tivesse que escolher, você não está muito podendo financeiramente, escolha a linhaça e usa todo santo dia ela triturada, mas tritura em casa. Não compre linhaça triturada. Mas você pode triturar para usar um mês todo. Agora, aí faz sentido, mas quero fazer suplementação de ômega também, outro. Aí sim, não preciso usar aquela quantidade absurda que eu usava, porque eu achava que ia passar as dores. Não é assim, tá? Olha que interessante. Esse equilíbrio do euxanoides, que é o equilíbrio da gordura do ômega 3 e do 6, ele influencia em relação à gastrointestinal, por isso que quem estava falando comigo sobre refluxo conseguiu muito, tanto faz, marrom ou dourado tem o mesmo efeito, são maravilhosas as duas. É que a marrom, ela tem mais proteína, mas a dourada, ela é mais suave no sabor. E a contração uterina, então assim, quando a gente equilibra o ômega 6 e o ômega 3, nós deixamos de ter problemas gastrointestinais, alguns deles, dá para tratar muito problema gastrointestinal, gastrites, muito, muito mesmo. Alguns problemas em relação a intestino, a pessoa vem com diverticulite, colite, eu tenho que cuidar com muita moderação, né? Porque também não posso colocar na mesma quantidade, senão ela vai ter um quadro diarreico muito forte. Mas a gente ainda assim usa os shakes com elas, tá? Ou pelo menos as sementes. E a contração uterina melhora muito a questão da cólica, né? Aí a cólica, eu não vou falar pra vocês que é em um mês. A cólica eu acho que leva um pouquinho mais de tempo mesmo, tá? Mas a gente vê muitas melhores. Por quê? Porque a cólica, querendo ou não, ela é uma reação mensal. Então, se você não foi muito, muito regrada naquele mês, você vai ter uma cólica. Você vai ter a prostaglandina mais ali. Mas se você for regrada, você já vai ver no primeiro mês sim. Regulação da temperatura corporal. Então, assim, lembra que o equilíbrio de ômega 6 com ômega 3 euxanoides está também em relação a... Travou? Travou, gente? Tomara que não tenha travado, tá bom? Vamos lá. Travou? Deixa eu ver. Eu acho que eu tô muito tempo. Bem, voltou. Agora voltou. Tava meio travado, mas voltou. Eu não falei nada enquanto travou, tá bom? Então, vamos lá. Isso é muito importante. Se você tá ouvindo, essa parte é muito, muito importante, ok? Lembra que eu falei pra vocês que... não travou, que bom. Que a regulação de temperatura corporal, do equilíbrio da progesterona e do estrógeno em relação ao equilíbrio de ômega 3 e ômega 6, lembra disso? Que eu falei pra vocês que tá muito relacionado a euxanoides também na formação hormonal. Eles não são hormônios, mas eles trabalham muitas vezes como se fossem. Beleza. Bem, a regulação da temperatura corporal em relação ao
equilíbrio do ômega 6 menos e ômega 3 mais, regula a temperatura corporal, o nosso corpo. E está relacionado também àqueles calorões da menopausa. Poxa, fala sério, que não vai melhorar esses calorões loucos. Faz muito sentido. Gente, assim, pra mim, parece que meu cérebro tá fazendo assim, ó. Mas assim, faz muito sentido, tá bom? Alinhar ser dourado ou marrom, tanto faz. A modulação de dor. Então, assim, sensibilidade e receptores de dor contribui para a percepção de dor. Então, a gente diminui as dores também, tá? E, logicamente, o equilíbrio, todo o equilíbrio hormonal. Gente, acho que eu falei tudo. Olha, foram pontos aí que eu trouxe aqui. O hormonal é homeostase, que eu escrevi aqui pra gente, tá? O equilíbrio hormonal. Então, assim, o que eu quis falar pra vocês de forma bem resumida mesmo, o processo inflamatório, ele está relacionado às enzimas, ao processo enzimático no seu corpo, tá bom? Essas enzimas no seu corpo, principalmente, no caso, são as enzimas que vêm de reações do ácido araquidônico, tá bom? Que é o ácido que é produzido o ômega 6 quando a gente come em excesso, e ele vai ser convertido numa reação enzimática que pode ter ali a ciclooxigenase, tá? Que vai ser a produção do que nós falamos de forma muito especial hoje, prostaglandina. Mas não tem só ela, tem a prostaglicina também, tromboxano, quimiotaxia também, mas daí eu já não falei pra vocês dessa hoje. Então, assim, prostaglandina foi o que a gente falou muito hoje, mas prostaglicina também nós poderíamos ter falado, que é justamente da ciclooxigenase, que seria essa enzima ligada à produção de excesso de ácido araquidônico, tá? No ômega 6. De forma bem resumida, fala bem de resumida pra mim, inflamação é quando você tem muito ômega 6 e pouco ômega 3. Só que não é simplesmente sair fazendo suplementação de ômega 3. Você tem que ter o ômega 3 na sua alimentação e saber escolher os alimentos que têm ômega 6, chamados menos inflamatórios. Porque daí você realmente diminui. Porque já que o ômega 6, ele é inflamatório e eu tenho que ter menos, imagina se eu coloco ele, que eu preciso, mas ainda da classe dele eu coloco os alimentos menos inflamatórios e coloco o ômega 3. Eu aumento o processo anti-inflamatório muito no meu corpo. Muito, 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 muito mesmo. E aí eu consigo controlar no processo da alimentação. Com uma microbiota organizada, se a gente organiza o processo de desbiose, no caso que normalmente vem junto, que é uma desordem intestinal, é um processo inflamatório, você começa a se sentir muito melhor. Gente, foi longo hoje, hein? Eu acho que eu tô aqui mais de 1 hora. Por isso que eu acho que deu essa travada no Instagram, porque foi muito tempo. Antigamente o Instagram fechava, né? Deu 1 hora, ele bloqueava e a gente já caía. Mas hoje eu queria falar muito sobre isso pra vocês. Agora eu vou fazer um convite bem especial, mas muito especial. Eu vou trazer todos os dias, semana que vem vai ser uma semana bem intensa pra nós aqui no Instagram. Eu vou trazer todos os dias aqui pra vocês uma live. Vou fazer uma live aqui e uma live no YouTube. Todos os dias. De segunda a sexta. Então eu vou fazer uma série de 5. Semana que vem só falando dos alimentos, assim. Porque eu quero fazer uma semana pré. O que é a semana pré? No dia 20, 21 e 23 eu quero fazer o desafio Desinchar para Desinflamar. Esse ano eu já fiz o desafio Desinchar. Foi muito legal. A gente fez faz 45 dias atrás. Só que agora eu vou fazer ele diferente. Eu vou fazer Desinchar para Desinflamar. Não é só, porque o inchaço, querendo ou não, o inchaço, ele também é um fator inflamatório, né? Mas eu vou te ensinar também como desinflamar o organismo. Então, vai ser via YouTube, no dia 20, 21 e 23, às 8 horas da noite. Só que você precisa fazer um cadastro, porque eu separei, por isso que eu falei pra vocês, um material que eu também vou dar de presente no final desse processo, desses 3 dias. Tem um livro muito bacana de chás que eu fiz pra você. Eu quero te mandar e também a gente faz algumas listas, né, pra te ajudar. Eu vou te mandando alguns materiais durante essa semana.
E para isso você tem que estar no meu e-mail, porque é por lá. A pessoa fala, mas manda porque nós temos o grupo no WhatsApp. Manda pelo WhatsApp, não faz sentido nenhum. Porque se eu mandasse ontem, a pessoa que entrasse hoje já não teria recebido no WhatsApp. E a pessoa que entrou ontem não vai ficar parando de receber o mesmo arquivo. Então não dá para fazer pelo WhatsApp, mandar arquivo pelo WhatsApp, porque eu não consigo ao processo dessa atenção. Então assim, o WhatsApp, ele tem um grupo, que você também vai entrar, tá na minha bio, os 2 links. O WhatsApp, ele é um grupo para notificação rápida. Como? Lembra que amanhã a gente tem uma live? Lembra que a gente já tá online? Olha o caso da Marilene que tratou artrite reumatoide, para você ir conhecendo também. Beleza? Já o e-mail é para você receber o seu material. Porque ele vai receber, ele vai mandar um por vez e você recebeu, beleza. Então, a gente consegue. Eu preciso que você esteja nos 2. Por que eu faço a semana Desinchar para Desinflamar? Existe um motivo? Sim, claro que existe. Um, porque eu amo. Acho que o primeiro processo é que eu amo o que eu faço. E o segundo é porque depois abre o programa Fitonutri. Ele é aberto. E ele é aberto por um período... eu espero. Pode avisar. Essa semana Desinchar para Desinflamar ela é 100% gratuita. Depois que termina a semana, é aberto para quem desejar participar e o Fitonutri, que daí é um grupo fechado que eu acompanho o ano todo. E ele é aberto muito rápido, assim, tipo, eu abro e fecho ele de forma muito rápida. Então, eu já preparo, porque quando ela entra no meu grupo, quando você entrar no meu grupo, você já vai saber minha linha de trabalho, você já vai saber os alimentos que eu gosto que você coma, você já vai saber os alimentos que eu quero que faça parte do seu dia a dia, você já vai saber os alimentos que te inflamam, que desinflamam, você já vai ter começado o processo. Então, esse início de processo de desinflamar, eu faço ele gratuito, entendeu? Então, todas que participarem, com certeza vão ser extremamente beneficiadas, tá? Então, eu aguardo você, vai lá na bio, se inscreve e depois vem, curte aqui esse vídeo mesmo, porque se você gostou desse tipo de live mais longa, contando um pouquinho como funciona o processo metabólico, eu trago para vocês. Normalmente eu falo assim, o poder do chá, o poder da... Hoje, sabe como eu comecei isso hoje? Eu ia falar do cravo da Índia. Ia falar só dele. Mas aí ele me lembrou toda a minha cascata de melhora. Eu falei, não, eu quero trazer muito mais para elas hoje. Então, pelo menos, não vou fazer todos os dias uma live assim, com tanto conteúdo, mas eu quero trazer uma live assim, com conteúdo, assim, tipo, que vai mudar a tua vida. E se você entendeu o equilíbrio entre o ômega 6 e o ômega 3, como eu entendi no início, esse é o primeiro passo, é entender. Porque depois disso, o seu cérebro, ele começa a buscar alimentos com mais ômega 3 e alimentos com ômega 6, com mais ômega 3 e alimentos com ômega 6 menos inflamatórios. Aí, pronto. Fica melhor, tá? Rosângela, não precisa ir na bio. Manda um direct pra mim, tá bom? Todas vocês que mandarem um direct, eu também vou dar um oi. É que eu não consigo dar um oi agora, porque eu tô entrando em consulta também. Na realidade, eu vou fazer um retorno rapidinho, depois eu vou pra academia antes do pôr do sol. Né? Merece a Nutri, né? Sexta-feira a gente tem que fechar com chave de ouro. Mas eu vou fazer um retorno rapidinho. Então, deixa pra mim até aí domingo. Eu quero sentar, abrir certinho, tá? Mas Rosângela, não se preocupa, porque eu não faço desse jeito. Por exemplo, isso aqui é um aulão. Mas para quem me acompanha lá, tanto no Desinchar quanto no Fitonutri, tudo isso que eu tô falando aqui vem em forma de plano alimentar e nutricional. Do jeito que vocês querem. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso combina com isso combina com isso. Não use ibuprofeno, mas já sai daqui lembrando que ibuprofeno ou qualquer anti-inflamatório não se usa no mesmo horário que usa ômega 3, suplementação. Por quê? Porque eles vão competir pela mesma via metabólica, ou seja, pela mesma reação bioquímica, tá bom? Só isso já vai mudar verdadeiramente potencializar os efeitos de todos. Gente, um beijão da Nutri. Eu amei que vocês estiveram aqui comigo. Eu queria dar um abraço em cada uma, mas sinta-se super abraçada, tá bom? Porque eu realmente, quando eu vou vendo que vocês estão aqui, vocês estão conversando comigo, eu me sinto muito feliz em saber que eu tô ajudando você a transformar a sua vida. E você, por sua vez, está ajudando eu a transformar a minha vida, tá bom? Porque isso faz muito sentido pra mim. Então, isso potencializa o meu saber, faz com que eu busque mais conhecimento, faz com que aquilo que eu já sei eu estude mais para trazer de uma forma mais simples para vocês. O que eu falei eu vou finalizar aqui, tá bom? Só não esquece de ir lá se inscrever mesmo. Tá gravada essa live, tá gravada assim, tá? Quem quiser assistir.
Pode compartilhar, compartilhe com alguém. Você sabe, todo mundo conhece alguém que está inflamada. Compartilha depois dessa live com alguém, vai fazer sentido para ela, tá? Você vai melhorar a vida de alguém, ok? O que eu falei para vocês é o seguinte, não se toma suplementação de ômega 3 com nenhum tipo de anti-inflamatório, tá? Não toma. Eu imagino. Não tomo com nenhum tipo de anti-inflamatório. Por quê? O anti-inflamatório, como ibuprofeno, exemplo, ou dipirona, por exemplo, vão competir pela mesma via metabólica. O que é via metabólica? A reação que o seu corpo está produzindo, que o ômega 3. Então, se você está inflamada, você fala, eu vou tomar ômega 3 porque eu sei que ele é anti-inflamatório. Ah, mas eu tô com muita dor, então deixa eu tomar um remédio também. Você vai diminuir a potência dos dois. Você está prejudicando os dois. Então, se você está num tratamento e está acordando e está tomando seu ibuprofeno, até você conseguir desmamar, fazer o processo para retirada dele, toma ele. Espera umas 3 horas e aí você toma o seu ômega 3. Então, se o seu remédio fosse pela manhã, você vai tomar a sua suplementação na hora do almoço. Exemplo, tá bom? Para você só não competir pela mesma via metabólica. E isso, quando você compete, você diminui a potência de ambos. Você tem que deixar aquela via, aquela reação limpinha para aquilo que você quer. Tá bom, gente? Beijo, 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 beijo da Nutri. E a gente se vê no domingo. Domingo ou segunda, não tenho certeza, tá bom? Tchau, tchau.